Chegou aquele momento tão temido e às vezes apavorante para os pais, que é o desfraude. Mas calma, porque hoje a gente está aqui com uma profissional, que é a Paty Paione. A Patrícia, ela é de São João, aí morou muito tempo fora, ela é psicóloga clínica, tá de volta para cá. E ela também, gente, ela é idealizadora e fundadora da Ninguém Cresce Sozinho, que trabalha com questões emocionais da primeira infância. Ela vai ajudar a tirar muitas dúvidas sobre o temido desfraude. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, vocês? Tudo bem, é um prazer ter você com a gente aqui hoje no Amor de Mãe. Obrigada pelo convite. Patrícia, a gente estava conversando e a gente vê que cada mãe às vezes competem até entre elas. Ai, meu filho desfraudou com 1 ano, o meu com 1 ano e meio, com 2 anos, 3 anos. Enfim, existe uma idade certa para o desfraude? Não existe uma idade certa, né? Cada criança vai apresentando sinais aí para o desfraude, mas ela precisa ter uma maturidade que é neurofisiológica para que ela consiga ter o controle dos esfíncteres. Isso acontece em geral entre os 1 ano e meio e 2, 2,5, variando aí de acordo com a criança. A gente sabe que esse desenvolvimento foi atingido quando a criança tem algumas competências motoras, por exemplo, sentar de cócoras, andar com subescada, aguentar ficar um tempo sentada. Muitas pessoas acabam achando que isso só é suficiente para desfraudar, como se a criança senta de cócoras, ela já pode fazer o desfraude, ela já sobe escada, ela já pode fazer o desfraude. Não é bem isso. O que isso diz é que ela tem a condição fisiológica para conseguir segurar, né, fazer o controle esfincteriano, que é o controle muscular dos músculos que fazem a retenção e a eliminação de fezes e urina. A gente está falando da palavra desfraudar. Esse desfraude é também um desapego. É difícil lidar com isso? Então, se a gente for pensar no desenvolvimento, o que significa desenvolver-se? É ficar cada vez menos envolvido com o adulto, no sentido de que cada vez mais a criança vai ter uma independência, uma autonomia maior, vai poder estar aí meio desgrudadinha desses adultos de referência para ela. Então, toda vez que a gente pensa em algum marco do desenvolvimento, o desfraude é um deles, a gente tem que pensar numa relação. Entendi. Quem é que está envolvido nisso? Tem o pedaço da criança que precisa ganhar autonomia e tem o pedaço do adulto que precisa suportar que essa criança possa minimamente se descolando e ficando mais independente e autônoma. Então, quando que a gente sabe que é o momento de fazer o desfraude? Como que a gente percebe? Cada criança vai sinalizar de um jeito. Entendi. Então vai ter criança que vai dizer eu não quero mais usar fralda, a criança tira a fralda, às vezes quando está muito quente ela começa a tirar a fralda, por outro lado ela não tem ainda maturidade para estar sem a fralda. Às vezes a criança não sinaliza, mas tem uma idade e às vezes vem a pressão externa dizendo temos que tirar a fralda, muitas vezes escola cobra, tem criança, dependendo da instituição de ensino, a criança não pode entrar se ela tiver com fralda, né? Então a gente tem o tempo e o ritmo da criança de um lado. Por outro lado, tem uma pressão externa que pode vir dos próprios pais que querem que a criança saia da fralda, da família maior, né? Tem uma comparação muito grande de uma época olhando para trás, né? Você na idade do seu filho já estava sem fralda. Às vezes os pais falam, né? Os pais avós falam isso, às vezes a própria escola, às vezes a comparação entre os amigos coloca nesse lugar de que meu filho já saiu, o teu é um pouco mais velho, ainda está usando fralda. E o desfraude do menino e da menina é igual ou é diferente? Acho que a gente precisa pensar mais no desfraude de cada um, independente do sexo. Tem quem diga que as meninas saiam antes das fraldas. Tem quem diga que o menino sai mais fácil, ou que desfralda mais fácil o xixi.
Por outro lado, que o menino tem que aprender mais tarde a fazer xixi em pé, porque muitas vezes ele começa o desfraude sentado. Então não tem regra, não tem o que é, como é que vai ser, ou... Tem que seguir o fluxo. Cada criança é uma, acho que independente de pensar, né, qual é o gênero da criança, a gente tem que pensar quem é a criança. E no caso do desfraude, tenho amigas que elas já desfraudaram a criança durante o dia, mas à noite as crianças ainda continuam usando fralde. A mesma coisa com o xixi e o cocô. Tem diferença também? O desfraude da noite, normalmente ele acontece depois do dia, porque a criança precisa de uma maturidade também neurológica um pouquinho maior. Por quê? Para ele ser super eficiente, a criança ela não só precisa reter a urina e as fezes, mas ela precisa conseguir acordar caso ela tenha vontade de fazer xixi ou cocô. Uhum. E se ela não tem essa condição de acordar sozinha, dificilmente ela vai conseguir sair da fralda, a não ser que ela consiga reter aí, né, esse período mais longo. Muitas vezes a criança se vê pressionada no meio desse caminho. Uhum. E aí, quando tem uma pressão, seja por uma pressão mais do ponto de vista assim, emocional, né, da cobrança, da competição, tem que fazer, ou de uma família eventualmente não suportar que a criança faça sujeira, que põe a mão no xixi, no cocô. Quando isso acontece, muitas vezes a criança dá um passo para trás. As escapadas? As escapadas. Ou a criança pode viver aí essa pressão, pode no meio do desfraude acontecer alguma coisa, ficar doente, ter uma mudança na rotina, enfim, alguma coisa aí do dia a dia dela que muda, e aquilo que estava indo, porque acontece alguma coisa, ela se vê pega aí nisso, anda um pouquinho para trás. Entendi. Mas, se a gente for pensar no que não dá certo, muitas vezes o que não dá certo é um conflito que existe entre a criança e o adulto. Porque desfraldar é uma consequência do processo de crescimento da criança. Para que ela possa desfraldar, ela tem que já ter tido outras... não só ganhos motores, mas ela tem que ter tido aí uma autonomia para fazer coisas na vida dela, do tipo comer sozinha, se vestir sozinha, poder fazer escolhas. Quando a gente fala de autonomia, normalmente a gente pensa em coisas mais objetivas, sozinho, né? Mas para a criança poder ir para o banheiro, ela precisa também ter pensamento próprio dela. Se ela só responde ao adulto, dificilmente ela vai. Então, os enroscos, eles acabam acontecendo muito mais aí. Entendi. Né, o que dá errado. E nessas tentativas, né? Vamos falar de alguma mãe que esteja tentando fazer o desfraude nesse momento. A criança já deu indícios de que está no momento certo. A gente ouve muito falar, vamos desfraudar no verão, porque daí a criança tira a fraldinha, fica só de cuequinha, calcinha, é mais fácil. Existe isso também ou não? A hora que der o tempo, independente de estação, se é frio, se é calor, dá para desfraudar. A grande vantagem do verão é que se usa menos roupa e isso facilita a criança também, tirar menos, né, ter que tirar uma roupa mais fácil. Porque quando, de novo, a gente pensa no desfraude, não dá para a criança, se a gente está falando de autonomia, não dá para a criança ter que pedir ajuda para tirar a roupa e nem para colocar a roupa. Então, nesse sentido, o verão facilita. Facilita porque se escapar é menos roupa molhada, enfim. Mas pode ser que a criança esteja em pleno inverno, a gente esteja no inverno e a criança vá dando sinais de que ela não quer mais a fralda. A fralda muitas vezes incomoda. Ou que por um momento de vida, às vezes uma disponibilidade maior do adulto, porque para desfraldar tem que estar disponível. Então pode ser que seja um momento, tem que ter tempo, paciência. Então pode ser que seja mais favorável ser numa estação do ano mais fria. Acho que o que mais ajuda no desfraude não está diretamente ligado ao desfraude, mas a possibilidade da criança poder fazer uso do próprio corpo, explorar o próprio corpo, ter a liberdade de brincar, de fazer melecas. Né, muitas crianças elas se incomodam com xixi quando escorre na perna, elas se incomodam começam a se incomodar com o cocô que fica na fralda, elas tentam se limpar ou não tentam porque querem evitar esse contato. Então, se a gente
pensa em ajudar uma criança no desfraude, a gente tem que deixar ela brincar o mais livremente possível, tanto do ponto de vista sensorial, para que ela possa ter contato com isso tudo. E aí acho que tem um ponto, né, quando a gente volta e pensa nas questões que podem complicar o desfraude, as crianças hoje elas estão tendo muito menos oportunidade da brincadeira livre, de experiências sensoriais múltiplas, né? Se a gente pensa, por exemplo, a criança hoje ela está na tela. Então, ela tem aí um predomínio do visual, da experiência sensorial visual, ao invés da tátil, por exemplo. Sim. Né? Então, e por que a experiência sensorial é tão importante? Porque é isso que vai fazendo com que ela tenha uma percepção do corpo, do próprio corpo, que é o que vai ajudar ela a reconhecer, estou com vontade de fazer xixi, estou com vontade de fazer cocô, isso é xixi, isso é cocô, até para ela poder pedir ajuda ou para ela ir sozinha até o banheiro. E aí, voltando um pouquinho, né, para a gente poder pensar nos pinicos, tronos, vasos, enfim, para a criança é mais fácil ter alguma coisa adaptada à altura dela. Nem sempre tem. Não tem o que é melhor. Tem criança que fica muito confortável no pinico e não fica no vaso. Tem criança que tem medo do vaso, tem medo do barulho da descarga. Então, tem que ir fazendo uma experimentação. Agora, a gente tem que estar sensível também a ver tudo isso, porque às vezes a mãe está tão empolgada em fazer que não percebe esse momento, de repente, do medo da criança. Você falou uma coisa interessante, que é a descarga, né? Muitas crianças gostam, né? Fica lá dando tchau pro cocô, enfim, outras vão se apavorar realmente com o barulho. A gente tem que estar sensível a esse tipo de detalhe. E aí é importante pensar que o desfraude, embora ele tenha um momento aí que vai dar, né, o seu início, tudo que envolve o desfraude tem que já poder fazer parte da vida da criança de alguma forma. Sim. Então, essa familiaridade com o uso do banheiro, ainda que ela use fralda, mas poder ir brincando de jogar o cocô na privada, dela participar, de dar descarga, né? Todas essas coisas contribuem. Para quando for a vez, não ser tudo novidade. Se ela tiver que ter tido medo, eventualmente, do barulho, a gente poder tentar entender qual que é esse medo. Né? Algumas crianças, na verdade, elas têm medo dessa separação dela em relação ao cocô. Então, quando joga, ela se assusta um pouco, achando que é um pedaço dela indo embora. Isso é muito comum nessa idade aí dos 2, 2,5. Entendi. Bom, e para a gente poder finalizar o nosso bate-papo, voltando no assunto do desfraude, a criança já começou a conseguir ir no banheiro, no troninho, pedir para sair da fralda. De repente deu uma escapada. Assim como o pai e a mãe comemora quando tem uma vitória, quando ele pede para ir no banheiro, o meu de vez em quando pede para ir no box. Ele pede para tirar a fraldinha, tira a fraldinha, ele entra no box do banheiro, ele gosta de fazer xixi dentro do box do banheiro. Quando acontece as escapadas, os pais também têm que segurar a onda para não brigar com a criança, né? Faz parte, né? Escapar faz parte. Se isso é vivido como uma parte desse processo, ok para a criança. Agora, se ela é retalhada por conta disso, a criança vive muito mais essa retaliação, ela percebe a pressão e muitas vezes isso faz com que ela volte para trás no sentido de pedir a fralda para fazer xixi, pedir a fralda para fazer cocô, às vezes ela acaba retendo, é mais difícil reter a urina, mas as fezes não é, então algumas crianças apresentam a retenção de fezes de uma maneira até complicada, ou que leva a ter que fazer uma lavagem, ou que fica aí 3, 4, 5 dias sem evacuar, e aí as fezes ressecam e machuca, e aí vai criando outros problemas. Uma bola de neve. Uma bola de neve, né? Exatamente. Então tem que realmente, é um assunto assim que é delicado, que os pais têm que exercitar mesmo a paciência e a sabedoria, que eu acho que é o interessante. Busca informações. Tem mais alguma coisa que você acha interessante mostrar para o nosso telespectador, para os papais, mamães, as famílias que estão assistindo a gente, que a gente ainda não falou? Eu particularmente gosto muito de livros, eu acho que os livros ajudam muito as crianças a se identificarem com uma história, uma narrativa, um personagem. Tem alguns livros que são muito legais sobre desfraude, e eu acho que é importante que a criança já tenha acesso a eles antes de começar a desfraudar, porque o livro pode vir
ser vivido pela criança como uma pressão. Uhum. Tem que fazer como o passarinho, o cachorrinho, o ratinho da história. Quando a criança pode ter acesso a essa história antes, já se familiarizar com a ideia do que é o banheiro, o que é essa transição da fralda para o vaso ou para o pinico, a criança entra, em geral, mais tranquila. Entendi. E os pais vão se tranquilizando na medida em que leem, em que pensam, em que tem um tempo também para poder ir trabalhando o que pode angustiar em relação a esse desfraudar, que é um processo de separação, sem dúvida nenhuma. Tá. Muito obrigado, Patrícia, pela sua disponibilidade, seu carinho e pelas informações que ricamente, tenho certeza que vão atender as necessidades, tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. Eu queria que você deixasse seu contato para a gente poder, o seu site, para as pessoas poderem estar conhecendo um pouquinho mais do seu trabalho. Então, a Ninguém Cresce Sozinho tem um site, que é o ninguémcrescesozinho.com.br, e dentro do site tem um blog, e lá tem alguns textos sobre desfraude, entre outros temas, mas sobre desfraude, inclusive com dicas de alguns livros que eu considero que são bem legais. Tá, joia. Muito obrigada, viu, Patrícia? A vocês. Ai, que delícia de bate-papo, né?